Graça e paz, abençoados. O canal Luzes da Graça voltando aqui com vocês. O assunto é as duas mortes do homem. Vamos agora na parte 3. Vamos prosseguir aqui no entendimento. Então eu falava com vocês, o irmão Paulo falava, aqui nós paramos na minha última fala, dizendo que Deus não mentiu, segundo lá Gênesis 2,17, vamos ver. Deus não mentiu quando ele falou que o homem iria morrer. Por quê? Porque Deus estava falando de morte espiritual. Gênesis 2, 16, 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Ó, você tem liberdade para comer. Vocês têm liberdade para comer de todas as árvores do jardim. E essa todas as árvores do jardim está incluído a da vida. Por quê? Porque o homem ainda estava perfeito diante do Criador. Então, mas ele diz aqui, de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Então a proibição era sobre qual árvore? A do conhecimento do bem e do mal. Porque o conhecimento do bem e do mal, Deus só daria dentro do seu tempo. Então Deus colocou uma restrição de tempo que o homem buscou ultrapassar esse tempo de possuir o conhecimento do bem e do mal. Não que Deus negaria o homem, mas esse atributo só seria dado dentro do tempo de Deus. Mas o homem, ele quis ter antes do tempo, ele quis ser igual a Deus. Então, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. O homem morreu fisicamente? Não. Não no mesmo instante. Passou-se anos e anos. 900 e poucos anos viveu o homem, Adão ou mais. Então, ele não morreu fisicamente, mas essa morte aconteceu instantaneamente, primeiro dentro do homem. O homem se vê nu, e diz aqui, ó, o homem quando pecou, ele se vê nu, né? Gênesis 3, verso 8. Então foram, Gênesis 3, verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estava nus. Então você está vendo que a morte espiritual, a consequência da morte, já adentrou dentro deles. Então houve a morte. E a confirmação disso é que eles perderam a inocência. Agora conhecendo o bem e o mal. Agora, provando mais além sobre a morte espiritual, diz aqui, ó, verso 8. Ouvir a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença de Deus entre as árvores. E o Senhor Deus chamou Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Se era só vocês dois. Comeste tu, ó, vê que eles geraram um ser, eram só os dois. Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então, eles saíram da posição inicial que Deus havia colocado eles. Adão e a sua mulher, Adão perdeu as vestes de glória, o poder, a glória foi transferido para um ser por ele e a mulher gerado. Então, vemos que ao contrário do Éden, o deserto, ele representa o Éden caído. Aonde Adão tropeçou, caiu, o Adão, o querubim, né? Ele tropeçou, o primeiro Adão. Aonde o primeiro Adão tropeçou, veio o segundo Adão e iniciou o seu ministério. Ele iniciou aonde? Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele foi para onde? Qual foi o início do ministério de Jesus? No deserto, na tentação do deserto. Quando ele se sujeitou ao batismo, em observar a lei, obedecer a lei, como ele falou para João Batista:
deixa porque nos convém cumprir toda a justiça. Me batiza, porque me convém cumprir toda a justiça do meu Pai. E sendo batizado, ele foi cheio do Espírito Santo e veio uma voz do céu, prazerosa de Deus, que disse: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Deus confessou ele como filho e até então ninguém na criação ouviu essa voz de Deus prazerosamente como filho. Mesmo Abraão foi chamado servo de Deus, que Deus teve muito prazer em Abraão, foi chamado servo de Deus. Abraão, meu servo, Moisés, meu servo. Deus chamou de servo, de amigo, mas não chamou de filho. O único que ele chama de filho amado e que ele diz que tem prazer é o Filho, Cristo. Então, agora, na tentação, que é ao contrário do deserto, do Éden, que é o deserto, no deserto, que é o contrário do Éden, o deserto é o Éden caído. O Éden caído, o estado que Adão deixou a criação. O Éden caído, mostrando o caos em que Adão mostrou a criação. E neste caos também é mostrado uma figura, um ser que foi gerado, que esteve ali presente, que ele se aproximou na sua legalidade. Ele mostrando, cumprindo a palavra de Deus, que diz aqui, ó, que ele iria dominar a criação através da mente, né, da carne. Diz aqui, ó, Deus falou para a serpente. Ó, Deus falou para a serpente: portanto, deste ouvido a voz da mulher. Não, diz aqui, Deus falou para a serpente: portanto, fizeste isso, maldita, serás maldita que toda a fera, mais maldito que toda a fera, mais de que todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás. Estado de humilhação, limitação. Então, aquele anjo querubim, ele não podia exercer o poder, ele não podia, Deus não concedeu a ele liberdade de manifestar aquele poder de forma negativa, de forma extrema sobre a criação. Não. Ele ficou limitado. Ele ficou com limitação. Essa palavra que diz que sobre o teu ventre andarás, andar sobre o ventre é andar sobre limitação. É estado de humilhação. Então, ele diz: sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Então, a força dele, a alimentação, a força, para vir força para ele subsistir na criação, Deus até isso, Deus deixou ele se alimentar, né? Deus é Deus mesmo, né? Porque até o mal, ele deixou uma maneira dele se alimentar. Então ele fala para o mal que teve na sua legalidade, ele disse então assim: olha, você vai viver, você vai dominar a criação, mas você vai viver sob limitação, vai rastejar, sobre o pó andarás, e comerás pó todos os dias. A tua força, o seu alimento vai vir do quê? Do pó, da morte, da fraqueza da carne do homem. Então o pó está ligado não só à morte humana do homem carnal, tanto como também está ligado à mente do homem que é entregue a Satanás. Então é o pó. Ele nasceu na mente de Eva. Ele nasceu na mente. E o nosso cérebro, quando desfalecemos, morremos, ele vira literalmente pó. E é através do cerebelo é que nascem os pensamentos que descem ao coração. O coração é que perpetua o quê? Os pensamentos. Ou ele vai aceitar o pensamento, ou ele vai rejeitar. Ele é que toma a decisão. Então, daqui, desce para cá. Aqui é que toma a decisão. Aqui é que nasce tudo. Então, o ser espiritual Satanás nasceu de um pensamento mau, contrário, oposto a Deus, pela mulher, que foi o quê? Que envolveu o homem a
participar. E o homem, como responsável pela criação, ele se sujeitou não a Deus, mesmo Deus tendo falado, ele se sujeitou à mulher. Então, essa sujeição à mulher concedeu poder a quem? A serpente. Porque quem deu poder à serpente? A mulher, porque ela gerou nela primeiro e ela transferiu para o homem, que o homem se sujeitou. E ela, na hora que Deus questiona, ela disse: a serpente me enganou. Ela acusa, coloca a responsabilidade, a autoridade para a serpente. Então a serpente, ela passa a ter legalidade. Ela passa a ter legalidade. Se ela foi acusada, ela foi responsável. Adão disse: a mulher que tu me deste, e a mulher falou: a serpente me enganou e eu comi. Então, de uma forma indireta, Adão transferiu o poder para a serpente, para Satanás. É aonde está escrito em Lucas capítulo 4, do 5 ao 8, aonde o diabo diz: se tu me adorares, todo o reino do mundo será teu. Quando ele coloca Jesus lá no alto monte, mostrou todo o reino do mundo e disse: todo o poder e a glória desses reinos pode ser teu, se tu tão somente me adorares, porque a mim me foi entregue este poder. Quem entregou ele? A mulher. Adão entregou a mulher e a mulher entregou a serpente. Então, de uma forma indireta, quem entregou o poder à serpente? Adão. Se ele entregou a mulher, ele se sujeitou à mulher, e a mulher se sujeitou à serpente, eles ali geraram, naquele pensamento mal, os dois geraram um pensamento opositor contra Deus. Eles geraram o quê? Um ser espiritual, pela vida espiritual neles existente. Não pense você, não olhe de forma literal achando que o homem, Adão e Eva só geraria pela vida do corpo. É ignorância pensar e entender assim, porque Adão, o espírito que estava em Adão era um querubim. Então existe uma vida espiritual ali. Então eles gerariam pelas duas naturezas, pela física e pela espiritual. Mas Deus esperava que Adão e a sua mulher viessem gerar filhos espirituais. Mesmo quando o corpo físico de Adão se relacionasse com a mulher, iria nascer filhos espirituais, filhos perfeitos no espírito. E não filhos com o espírito deformados, filhos abortados, porque de Adão até o madeiro, os filhos de Deus foram tudo abortado, deformado, separado da comunhão com Deus. Todos nasceram com deformação, por isso que Paulo diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então foram afastados, foi rejeitado. Então, abençoados, é isso que temos que entender. A oposição de homem e mulher geraram pelo corpo espiritual o quê? Um ser. Mas os nossos irmãos ensinadores em graça aí, eles não podem compreender. Eles são literais e eles acham que o Adão e Eva só podia gerar só pelo físico. Só olham com um olhar físico, materiais. São pessoas que têm um olhar carnal e não enxerga a outra natureza espiritual do homem. A natureza espiritual é que veio primeiro. Deus injetou sobre o barro primeiro a natureza espiritual, a vida. O espírito querubim sobre aquele barro. Então primeiro veio a natureza espiritual sobre o barro. Para depois, então, o barro criar vida, criar carne, nervo, músculo e sangue, para então ser alma vivente. Esses nossos irmãos ensinadores em graça ensinam aí vivificação de espírito, que somos espíritos encarnados, que somos espíritos encarnados, mas eles mesmos não creem naquilo que eles ensinam, porque se acreditassem, também iriam acreditar que Adão e a sua mulher, na oposição a Deus,
geraram um filho espiritual. Que o primeiro filho espiritual de Adão e Eva não foi Caim. Eles primeiro geraram pelo espírito, fora da relação sexual. Ai, irmão Paulo, aí você já está fazendo conjectura, você está indo longe demais, é um absurdo. Então, abençoado, se você não pode conceber isso, então você não pode conceber também que uma mulher que nunca teve relação sexual com ninguém, ela possa gerar pelo Espírito Santo o Jesus, o Filho de Deus. Então você não pode conceber, porque foi na cumplicidade de José e Maria que Jesus foi gerado. E não teve relação sexual humana. Se você for levar o pé da letra, então você também não pode aceitar que Jesus veio à existência nessa vida. Porque ele foi gerado sem concepção humana do José. Não tiveram relação. Mas o ventre de Maria foi usado por Deus para gerar. Deus, por meio do Espírito Santo, ele seminou lá o quê? Ele entrou lá, o Espírito Santo, e gerou Jesus. Por isso que o anjo diz para Maria, o que está em ti, o que em ti é gerado é do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Não é do homem, é do Espírito Santo. Então, é de Deus. Então, se você não pode conceber isso, então você não pode entender que Adão e Eva geraram o primeiro filho, que foi o Satã, ou Satanás. O ser espiritual, conhecido como a serpente. Então esses mesmos atributos é dito claramente lá em Apocalipse, que diz que o diabo, a antiga serpente, o diabo Satanás, a antiga serpente, o dragão, o dragão, o diabo, que é Satanás, a antiga serpente. São tudo uma figura numa representação só. Por quê? Porque veio de um ser espiritual em oposição a Deus. Você está entendendo, abençoados? Então, é isso que nós queremos mostrar para você. Então, o Éden, ele é a representação, o deserto foi a representação do Éden caído, que Jesus, ele é tentado, né? Agora, para que vocês compreendam, vamos falando sobre a morte espiritual. A morte espiritual, quando a Bíblia fala de segunda morte, não está falando de morte física, e sim de morte espiritual. E qual seria a primeira morte? A primeira morte é a morte adeana, separação de Deus. Paulo diz, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Essa morte, todo mundo, toda a criação, mesmo os que não eram nascidos, estaria incluído nesta morte. Se Cristo não tivesse tomado o ato de cruz, nós estaríamos incluídos. Nós não teríamos vida hoje, essa vida de comunhão com Deus, não teríamos ter essa liberdade de comunhão com Deus. É morte espiritual, como já falei nas partes aqui abaixo, primeira e segunda parte. Morte espiritual é separação de Deus, é não poder ter uma comunhão direta com Deus. Por isso é que as almas que morriam, mesmo elas santas, mesmo elas que se esforçavam em obedecer a Deus, mesmo os santos, eles não subiam direto para Deus. As almas ficavam impedidas no lugar chamado pelos judeus, conhecido pelos hebreus e pelos judeus, como seio de Abraão, que existiu. Eles conheceram como seio de Abraão. Mas que Jesus trouxe uma claridade de entendimento e disse que é o quê? Jesus disse que é o quê? O paraíso. Jesus falou para o ladrão da cruz, ele já não falou mais seio de Abraão, mas ele chamou de paraíso, que é o inferno dos santos. Todas as almas iam para o inferno, sendo que os justos iam para o inferno, que era chamado de paraíso, ou conhecido pelos judeus como seio de Abraão, e os ímpios iam para o quê? O abismo, o poço de escuridão, para dali irem para o fogo eterno.
tá? O fogo do inferno. Então, abençoado, os dois eram representação de inferno. Por quê? Porque estavam separados do Criador. Separação do Criador era uma forma de juízo, que Deus estava fazendo juízo, que ele não permitia uma alma em condenação diante dele. Nem morta. Nem morta. Para ela tinha que ser perfeita. Então, quem veio trazer perfeição? Quem veio trazer vivificação a essas almas? Cristo, quando ele cumpre a cruz. Aí ele vivifica os espíritos. Tira essa condenação. Ele rasga a cédula que era contrária a nós, essa acusação do espírito querubim, do anjo querubim, o Adão, primeiro Adão, que estava sobre o primeiro Adão. Adão significa primeiro homem, tá? Mas o espírito que estava ali era o espírito querubim, tá? Adão significa primeiro homem, não era o nome dele. Então, agora Cristo tira essa sentença, essa morte espiritual. A morte, a segunda morte, ela já é anunciada e confirmada por Paulo. Né? Nós vamos ver aqui uns exemplos aqui aonde Paulo vem confirmar. Vamos ver agora as referências. Vamos ver primeiro no livro de a primeira morte espiritual sendo anunciada em João capítulo 4. João capítulo 4. Vamos mostrar aqui as referências para vocês, para que vocês tirem a conclusão de vocês. João 4, no verso 24. Diz assim: Deus, olha o que Jesus disse, falou para a mulher samaritana. Deus é espírito, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Como é que o homem, a partir de Adão até o madeiro, podia adorar Deus em espírito, se não saísse a condenação da alma, se não fosse tirada a condenação da alma? Então, a adoração, a comunhão com Deus só podia ser por meio do Espírito humano. Mas a alma trazia condenação, ela estava separada do Espírito, que é a essência divina, que liga o homem com Deus. Então a alma, ela se separou, ela criou uma ruptura no ato da desobediência de Adão. Então todos pecaram, de Adão até o madeiro, e destituídos foram da glória de Deus. Então a adoração só podia ser por meio do Espírito, que é a representação, que nós já falamos, no tabernáculo do lugar santíssimo, né? Do lugar santíssimo. E o lugar santo é a representação da alma. Então a alma tinha que estar perfeita para ela adentrar ao lugar santíssimo. Então, abençoados, agora vemos também no livro de Gênesis 1:26, vamos ver aqui a natureza de Deus no homem. Diz assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Tá vendo? Eles tinham os mesmos atributos divinos nele. Imagem e semelhança. Como? Corpo, alma e espírito. Então, Deus tem esses atributos, irmão Paulo? Tem. Ele tem um corpo espiritual, não um corpo físico. É um corpo espiritual, como os anjos, quando vinham aqui na criação, tomavam corpo físico. É um corpo incorruptível. Jesus, na sua ressurreição, ele manifestou-se com um corpo angelical, com um corpo celestial, corpo espiritual. Você está vendo? A mesma imagem do corpo humano, mas um corpo espiritual. Então, abençoados, agora vamos ver também, agora falamos sobre a primeira morte, que é a morte do corpo físico. A primeira morte é a morte adeana, é a herança de pecado, vai de Adão até o madeiro.
Agora, na segunda morte, nós vemos aqui no livro de Apocalipse, vamos ver aqui, Apocalipse, segunda morte, vamos falar sobre a segunda morte. Apocalipse capítulo 2, no verso 11. Vamos ler aqui. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, com letra maiúscula, Espírito de Deus, diz às igrejas. O que vencer não receberá dano da segunda morte. Opa, o que está dizendo aqui? Que aquele que vencesse, que permanecesse fiel até o fim à palavra do Evangelho, ele não iria receber dano na segunda morte, porque ele não iria passar pela segunda morte. Ele não iria morrer, a alma dele não iria para o fogo eterno. Ele não iria sofrer dano. Ah, mas então quer dizer que aquele que é ímpio vai sofrer dano? Vai. Aquele que age com impiedade, com carnalidade, ele vai um dia, um tempo, ele vai voltar para Deus, a alma vai voltar. Mas antes ela vai sofrer dano, ela vai ter que ser queimada, vai ter que ser apurada as impurezas dela. Então, não vai receber dano da segunda morte. Essa segunda morte é a morte da alma, é sofrimento eterno. É sofrimento eterno. Quando falamos de eterno, eterno é um tempo de Deus, é um olã de Deus. Tá? Essa eternidade é um tempo descrito por Deus, que Deus vai falar, olha, aquela alma ali já tá bom, volta para mim. Então o tempo de Deus, essa eternidade é no tempo de Deus. Quando falamos de eternidade, fogo eterno, é fogo que será, que irá consumir a alma no tempo de Deus, fogo do eterno. Agora vamos ver também em Apocalipse capítulo 20, a confirmação aqui, Apocalipse 20. Eu espero me fazer entendido por vocês, né, naquilo que eu busco passar. Apocalipse 20, no verso 13 ao 15, diz assim, ó: e deu o mar os mortos que nele havia. Deu o mar os mortos, que é o que? Deu o corpo voltou? Não. Aqui está falando da ressurreição das almas serem trazidas de volta. Mas essas almas, elas recebem um corpo incorruptível. Todos receberão um corpo. Todos ressuscitarão, tanto bons como maus. Todos ressuscitarão. Vê que aqui são todos, ó. Deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno. Então aqui está relacionando tanto o justo como o ímpio, a ressurreição da alma, o chamamento da alma, né, de volta para prestar conta a Deus. A morte e o inferno deram seus mortos que nele havia e foram lançados. Vê que aqui a palavra está morte e o inferno, porque morte do corpo todos passamos, e inferno é condenação. Então está falando da morte do justo e da morte do ímpio. E deu o mar os mortos que nele havia, a morte que está relacionado ao justo, e o inferno que é o injusto, que é o lugar onde estavam as almas injustas, que nele havia. E foram julgados, ó, cada um segundo as suas obras, comparecer diante de Cristo, do tribunal de Cristo. Verso 14. E a morte e o inferno, ó, preste atenção. Agora o que vai acontecer com a morte espiritual? Que era banida, as almas iam lá para o tormento lá descrito na passagem do rico e do Lázaro, para o tormento. Então o que vai acontecer com esse lugar de suplício? Então a morte agora não vai existir mais. Então, e a morte e o inferno foram lançados aonde? Então a morte, que era o lugar de condenação, a prisão, o abismo, o sofrimento, né, o Hades, eles foram lançados aonde? No lago do eterno, no lago de fogo. Então agora está vendo uma sepultura sendo lançada dentro, duas sepulturas sendo lançadas dentro de uma, chamada de fogo eterno, ou lago de fogo. Então a morte, a condenação agora, não há mais a espera
para o justo que ficava no seio de Abraão, que é chamado de morte, né? E o inferno, que era uma forma de prender as almas, porque estava em estado de condenação. Então está dizendo que agora não tem mais essa divisão, que o justo fica lá no seio de Abraão ou no paraíso esperando. Não existe mais o purgatório, mas existe agora, os dois foram lançados dentro do fogo do eterno, do lago de fogo. E diz que esta agora é a segunda morte. Então agora vai direto, não tem mais lugar intermediário. Ou vai para, as almas vão direto para Deus, ou elas vão direto para o fogo do eterno. Não vai ficar mais no sofrimento, elas vão ser apuradas. Agora elas vão para ser apurada, a alma ímpia. Você está entendendo? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no fogo, no lago de fogo, ou no fogo do eterno. Você está entendendo, abençoados? Que maravilha, né? Agora vamos no 20, capítulo 6. Apocalipse 20, capítulo 6. Ou no verso 6. Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Opa! Na primeira ressurreição. Quer dizer que você morreu neste corpo e você já está diante de Deus. Então você que tem parte na primeira ressurreição, por que primeira? Porque se você não, na morte do seu corpo, você não estiver diante de Deus, você vai ter que morrer ou sofrer no fogo do eterno, é chamado de separação de Deus, que é morte espiritual, para depois